Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização do Bitcoin e Ethereum aqui no meu canal. Não esqueçam sempre de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Então olha só, hoje no início da manhã eu compartilhei com vocês uma análise de texto lá no meu grupo do Telegram. Inclusive, se você não faz parte, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, onde eu posto algumas atualizações durante o dia, tanto quanto ao cenário macroeconômico quanto ao cenário técnico do Bitcoin. E aí na mensagem de hoje, né, eu compartilhei uma atualização macroeconômica, pois hoje aconteceu a divulgação da inflação americana, que veio levemente acima da expectativa, nada muito considerável, mas isso joga uma probabilidade aí menor no mercado de os juros permanecer no mesmo patamar, diminui as probabilidades de cortes na taxa de juros para as próximas decisões de maio e junho, conforme o mercado estava vendo com um cenário otimista que poderia acontecer esse corte aí na taxa de juros, trazendo um contexto com a divulgação da inflação abaixo da expectativa, traria esse contexto muito positivo. Então aconteceu o inverso disso, porque nós tivemos na semana passada dados referentes ao mercado de trabalho, mostrando um mercado de trabalho ainda muito aquecido, e agora a inflação voltando a dar uma acelerada, obviamente uma leve aceleração, nada muito considerável. Com isso, analistas de grandes bancos, instituições financeiras tiram aí essa probabilidade, né? Começam a colocar em suas opiniões com um contexto um pouco mais negativo, com os juros permanecendo, né, com essa expectativa de que os juros permaneça em um nível elevado por mais tempo, e que já começaram até a colocar a possibilidade de, na verdade, só acontecerem cortes para os próximos, no próximo ano, ou seja, mais perto do final desse ano para o ano seguinte. O que eu acho pouco provável, porque a gente ainda tem algumas leituras de indicadores interessantes ao longo desse mês, porém, a gente tem esse cenário menos otimista a partir de agora. Isso trouxe uma queda do S&P 500, né, o índice das 500 maiores empresas americanas. Isso trouxe uma alta do índice do dólar, que a gente pode colocar aqui o gráfico do DXY, que fez, olha só, esse forte movimento de alta, fazendo um pivô de alta aqui no gráfico diário. Quando a gente olha para o contexto semanal do índice do dólar, ele aponta uma consolidação de fundo ali próximo aos 102, 103 pontos, para um possível teste lá em cima no 107. Sabemos que quando o índice do dólar está subindo, né, ou seja, quando o mercado está procurando o porto seguro do índice do dólar, isso sinaliza um menor apetite a risco. Então, quem sofre com isso é a Bolsa Americana, as bolsas no geral também, né? E, obviamente, o Bitcoin também é visto como um ativo de risco, né? Então, isso sinaliza que a gente pode ter um contexto não muito interessante para as criptomoedas a partir de agora. O Bitcoin, que começou a semana com um cenário novamente positivo, tentando manter o rompimento que ele estava fazendo ali daquele topo, né, que ele formou na semana passada no padrão de triângulo, ameaçou fazer um teste na sua máxima histórica, mas não teve sucesso nisso, e de ontem para hoje o preço começou a corrigir. Hoje o Bitcoin volta, né, para um contexto negativo. A gente tinha um padrão de triângulo nesse sentido, e agora a gente pode ajustar a amplitude desse padrão de triângulo. É por isso que eu sempre menciono para a gente tomar cuidado com rompimentos de LTBs, porque LTBs elas mudam de amplitude nesse sentido aqui. Então, obviamente, isso daqui foi um rompimento falso, uma busca por liquidez, conforme eu mencionei que poderia acontecer, inclusive, na análise de fechamento semanal, quando eu coloquei as possibilidades da semana. Então, a gente viu aqui uma busca de liquidez, o preço voltou para dentro do padrão de triângulo. E o preço ainda segue mantendo esse nível, só que o que ele pode fazer a partir de agora? A gente pode ver mais armadilhas por aqui, com o Bitcoin fazendo uma movimentação agora, um falso rompimento aqui, depois ele volta aqui em cima, daí ele muda mais uma vez a amplitude desse padrão de triângulo, que hoje é um triângulo simétrico, poderia ficar nesse sentido aqui, um triângulo ascendente, depois ele volta aqui para baixo, daí ele pode mudar a amplitude da LTA, começando a formar algo mais nesse sentido. Então, tomem muito cuidado, porque no final das contas, toda essa movimentação aqui, se a gente tirar esse padrão de triângulo, isso daqui nada mais é do que uma lateralização de mercado, que pode ficar trabalhando dentro desse sentido. E como se posicionar, né, nesse momento que as médias elas ficam costurando com o preço e a gente tem pouca sinalização
seja de volume, seja da própria ação do preço em si, a melhor forma de você trabalhar nesse momento é operar nas extremidades, né? Então, quer dizer, se você quer fazer posições compradoras, seja no Bitcoin ou altcoins, aguarde com que o preço esteja o mais próximo possível dos níveis de suporte, se posicione com o preço caindo no sentido, né? Se você está querendo fazer posições compradoras, espere o preço estar fazendo uma correção. E se você está procurando por operações vendedoras, no caso, operar futuros ou até sair de sua posição compradora, faça isso com um preço mais próximo da extremidade superior, que no caso vai ser a resistência, para você ter uma melhor relação risco-retorno. Então observe que o Bitcoin nesse momento se encontra no meio desse range, onde o preço está lateralizando por aqui. Então com isso eu ainda vejo possibilidade, enquanto o Bitcoin agora não romper esse topo da sua máxima, fazer o famoso pivô de alta, e eu ainda vejo possibilidade da gente ver testes nas linhas brancas, em especial nesse primeiro nível, nos 63.650 dólares. Então esse é o momento que pede cautela, gerenciamento de risco. Há dias eu vim comentando sobre a importância de você hoje não estar nem 100% comprado, nem 100% vendido, ter caixa para fazer dessa correção uma oportunidade e gerenciar aí as suas posições, especialmente em altcoins, que começam a dar uma forte puxada aí para baixo, com essa sinalização negativa do cenário macro que está impactando nas criptomoedas. Passando agora para a Ethereum, segue trabalhando no mesmo nível. Ethereum, ela tentou também, né, no início da semana e entre segunda e terça-feira, o rompimento ali do ponto gatilho que eu havia deixado destacado para vocês, ali próximo aos 3.690, 3.700 dólares. Não teve sucesso nesse rompimento, voltou para dentro aqui dessa lateralização. Agora trabalha no suporte das médias rápidas no diário, um suporte de curto prazo, porém um suporte não tão relevante assim nesse momento. O suporte mais relevante dessa região da Ethereum vai ser lá embaixo nos 3.200, que eu vou deixar destacado com uma linha branca no gráfico, né? Então a Ethereum segue a movimentação do Bitcoin, porém com uma sinalização de menos armadilha do que o próprio Bitcoin, né? Então ela está lateralizando por aqui, mesma orientação que eu daria para a Ethereum agora, que é trabalhar nas extremidades, posições vendedoras perto do nível destacado com a linha roxa e posições compradoras perto do suporte destacado com a linha branca, né? Então entendo que esse é um momento de mercado que não se tem não tem uma boa relação risco-retorno para você estar se posicionando agora. Quem está posicionado, né, quem deve permanecer posicionado é quem já está no lucro, já está com o preço médio antes desse movimento aqui, e mesmo você que pegou todo esse movimento de alta aqui deve gerenciar os seus riscos, perfeito? Então não esquecem de deixar o seu like, também comentar aqui no vídeo quais altcoins vocês gostariam de uma análise. Estou sempre compartilhando aí as análises que vocês solicitam, então comentem aí qualquer dúvida sobre esse vídeo também, só mandar nos comentários. Uma excelente quarta-feira para todos.